Aqui o Espírito Santo é que conduz. Amém. Vai ter a palavra agora, pastor. Eu estou aqui, ó. Desce. Vocês aguentam mais ainda? Amém. Glória a Deus. É assim mesmo. Só lembrando, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No caso alguém esteja faminto pela outro tipo de comida que vem depois, Não aguentam mais um pouquinho. hoje é o dia do Senhor, amém? Amém. Demais, e Jesus disse, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O principal alimento que nós precisamos para esses dias é essa palavra. Aleluia. Essa palavra aqui é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? Mas eu não vou falar sobre a palavra que isso é assunto da primeira aula. Né? É assunto da primeira aula da nossa escola. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 7. Para quem não sabe, né, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 7. Aleluia, Senhor. Gênesis é chamado o livro da origem, né? É o livro do princípio. É o livro dos novos começos, né? E Deus, Ele está startando um novo tempo na vida de cada um aqui. Amém. Deus está começando uma nova fase, um novo estágio, uma nova estação. Deus é aquele que faz nova todas as coisas, né? Ele apaga o nosso passado. Nosso passado ficou para trás, amém? E Deus está começando uma nova fase. Amém. Eu gosto muito de uma palavra que tem no pessoal da linguagem dos internautas, né? O pessoal que lida com computação, reset. Quem tem computador aqui, né? Quem tem notebook, tem uma tecla lá que é o reset, né? Então Deus quer dar um reset no nosso passado, porque Ele quer construir algo novo. E eu sempre digo que você só tem autorização para mexer no seu passado quando tem alguma coisa do seu passado que ainda não foi resolvida. Se tiver alguma coisa do seu passado que ainda não está bem resolvido, então você vai precisar em algum momento entrar em contato com o teu passado para resolver, para que haja cura. Mas a partir do momento que houve a cura, se transformou numa cicatriz, o passado foi resolvido, então agora, esquecendo das coisas que para trás ficam, Aleluia. eu prossigo para o alvo, É isso aí. para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E o nosso alvo é Jesus, amém? Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Gênesis, capítulo de número 7. Depois a gente vai ler também Mateus 24 e 32, tá? São esses dois textos que eu quero ler com vocês. Gênesis, capítulo de número 7. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenar. Guarda bem essa frase. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenar. Amém? Amém. Agora abra lá em Mateus 24. O Evangelho de Mateus também é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Então, o primeiro livro do Antigo e agora o primeiro do Novo. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Todo mundo achou aí? Sim. A gente vai ler até o 39, tá?
Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vocês, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças mais uma vez, Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós queremos nos submeter a Ti e dizer, Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Ministra Sim. a Tua igreja, Sim, o que o Senhor tem para nós nessa manhã. sim, Jesus. Nós já nos alegramos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui. Sim. Se o Senhor parasse aqui, nós já estaríamos satisfeitos. Mas nós cremos que o Senhor tem a sobremesa, Pai. Porque o Senhor é um Deus que é completo, Pai. Aleluia. Então que a tua sobremesa, Pai, seja compartilhada aqui nessa manhã. Sim, Senhor. Com os teus filhos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Jesus. Falar sobre mesa, já vamos pensar em comida. Vamos pensar em comida de novo. Tirar o meu óculos aqui, que de perto eu enxergo melhor sem óculos. Amém? Queria falar um pouquinho nessa manhã com vocês sobre obediência total. Obediência total e um pouquinho sobre a volta de Jesus. Algo que Deus tem colocado no nosso coração é um senso de urgência e um temor muito grande, porque aqueles que conhecem um pouquinho da palavra de Deus sabem que os sinais dos tempos, o que tem acontecido no mundo nos dias atuais, tudo que tem acontecido no mundo, principalmente em Israel, porque Israel, ele é o relógio de Deus, ele é a bússola para todos os povos da terra. Israel é a nação escolhida, a nação eleita, né? Quando Deus fez uma promessa, primeiramente ele fez uma promessa para Abraão, que se estendeu a Isaac e a Jacó. Essa promessa, através de Jesus Cristo, alcançou as nossas vidas. Mas em primeira instância, Deus veio para os seus, Deus veio para o judeu, Deus veio para Israel. Israel é a bússola, ele é o termômetro, é o relógio de Deus na terra. Então os sinais têm apontado para uma proximidade da volta de Jesus. Quando a palavra de Deus vai dizer, né, sobre a figueira, né? Olhai para a figueira, aprendei a parábola da figueira. A figueira, ela é a representação de Israel. Há quem diga, né, que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram uma roupa para cobrir a sua nudez. Há quem diga que eles pegaram folhas de uma figueira. Mas isso é uma outra pregação. Mas a figueira, ela é a representação de Israel. E Jesus está dizendo, aprendei agora a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vocês, quando virem todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Muitos acreditam, né, que quando Jesus falou esta geração, ele estava falando daquela geração atual, da geração quando Jesus estava aqui na terra. Mas se aquela fosse a geração que Jesus estava falando, certamente nós não estaríamos mais aqui. Então a geração que Jesus está falando aqui não é aquela geração.
Jesus está falando de uma outra geração. E aí, para a gente entender que geração é essa que Jesus está falando, a gente precisa conhecer o que representa a figueira. Por que Jesus disse, olha para a figueira? Por que Jesus contou a parábola da figueira? Porque a figueira representa Israel. E aí Jesus está dizendo, ó, quando os ramos dessa figueira, que é Israel, ficarem tenros, e eles começarem a brotar, e começar a aparecer as flores, então, o sinal de que a vinda de Jesus está se aproximando, estará escancarado diante dos olhos de Deus. E há muitos teólogos no mundo todo que acreditam, e eu também acredito, que o maior sinal do florescimento de Israel foi no ano de 1948, quando, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era um representante da ONU, um brasileiro, ele precisou trazer um voto Minerva, né? Um voto de decisão. Naquela ocasião, havia uma votação para que Israel voltasse a ser nação. Porque foi um povo rebelde, foi um povo desobediente, foi um povo teimoso ao longo da história. Muitas e muitas vezes Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história bíblica, que trouxeram severas advertências, por intermédio de Jeremias, por intermédio de Daniel, por intermédio de Ezequiel, por intermédio de Isaías. Mas aquele povo era um povo teimoso. Aquele povo foi parar na mão dos assírios, aquele povo foi parar na mão de Nabucodonosor, e muitas vezes foram machucados, foram feridos e foram dizimados. Hoje o povo judeu se encontra espalhado sobre toda a terra. Né? E se você for ler lá em Neemias, né, Deus falou, por intermédio de Neemias, que isso iria acontecer. Não precisa abrir a Bíblia, né? Em Neemias, capítulo de número 1, tomara que ninguém tenha arrancado a minha Neemias da minha Bíblia. Em Neemias, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, ó a obediência de novo aí, ó. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus falou que se o povo fosse infiel, eles seriam espalhados. E é o que aconteceu. Israel, os judeus, o povo escolhido de Deus, a nação eleita, ela foi espalhada. E hoje você encontra judeu em tudo que é lugar do planeta. Aqui no Brasil, um judeu famosíssimo, né? Silvio Santos. Quem nunca ouviu falar em Silvio Santos, né? O dono do sistema brasileiro de televisão. Judeu. Há uma promessa sobre esse povo. E a palavra de Deus diz que quando a figueira voltasse a florescer, quando os seus ramos voltassem a brotar, porque a partir do momento que eles foram dizimados, espalhados, né, quem conhece um pouquinho do que Hitler, né, Adolf Hitler fez com esse povo sofreu, mano. Mas sofreu na mão dos assírios, sofreu na mão de Nabucodonosor, sofreu no deserto, sofreu na mão de Hitler, sofreu na mão de muitos, porque era um povo desobediente, era um povo que não guardava, queria as coisas tudo para ontem, não tinha paciência de esperar. Deus falava, Deus prometia, Deus dava promessas, mas eles queriam as coisas self-service, né? Queria tudo instantâneo, né? Imagina na geração de hoje, que é a geração do fast food, a geração online, tudo é para a hora, tudo é rápido, tudo é online. Só que Deus não trabalha assim. Deus é um Deus que trabalha com processos. Deus é um Deus que trabalha com etapas. Deus é um Deus que trabalha com estações. Então com Deus as coisas não acontecem instantâneo. Com Deus você vai ter que passar pelo teste do tempo. Você vai ter que aprender a esperar. Porque as promessas se cumprem uma após outra. Mas no tempo dele, não no nosso. E aquele povo não entendeu isso. Aquele povo queria as coisas meio para ontem. E aí então Deus precisou executar a sua palavra. Por isso foram espalhados. Mas no ano de 1948, houve uma reunião da ONU
para novamente tornar esse povo que foi dizimado na terra, fazer deles uma nação. E houve um empate lá na ONU, um empate de votos. E aí então um brasileiro, Oswaldo Aranha, desempatou. Aleluia. E com o voto de um brasileiro. Ó, Gaúcho. é muito mistério. Não foi um voto, desculpa aí, não foi um voto do venezuelano. Não foi um voto de um americano. Não foi um voto de um australiano, não foi um voto de um francês. Desculpa aí se alguém tiver descendência, eu tenho descendência italiana, né? Eu também. Não foi um voto de um argentino. Foi um voto de um brasileiro. Aleluia. Cara, Um brasileiro. Ah, se todos acreditassem na palavra de Deus, amado, que diz que todos aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Amém. E todos aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Há uma promessa sobre a nossa nação, amado. Muitos não acreditam mais, porque estão com um olho no governo, estão com um olho no Lula, estão com um olho naqueles que estão no poder. E esqueceram que o nosso Deus não mente jamais. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu sobre a nossa nação, ele vai cumprir. A nossa nação é celeiro de avivamento. Nós vamos exportar brasa. Porque Brasil é aquele que arde em brasas. Os brasileiros, aqueles que transportavam para o Brasil, aqueles que transportavam brasa. Essa promessa está sobre nós e ninguém vai arrancar. Embora que Deus tenha que trazer alguns estrangeiros, né, para acender. Embora que Deus tenha que trazer alguns estrangeiros para acender esse fogo que está um pouco apagado. Mas isso é tremendo, como dizem os venezuelanos. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Há um só corpo. Então, nós vamos precisar dos franceses, dos venezuelanos, dos africanos, dos americanos e de todos, para que esse fogo não apague. Amém. Mas tem uma outra promessa na palavra de Deus, né? O fogo arderá continuamente no altar e não apagará. Amém. Aleluia. Então, amados, por causa do voto desse brasileiro, por causa do voto dele, Oswaldo Aranha, Israel foi constituído nação no ano de 1948. Ali se cumpriu uma profecia, uma palavra que está lá em Isaías, que diz assim: acaso poderia uma nação nascer em um só dia? Será que seria possível uma nação nascer num só dia? Quero profetizar que nessa manhã está nascendo uma nação aqui nesse lugar. Num só dia, amados. Num só dia. Por causa do voto de um brasileiro, Israel renasceu. Jesus disse para Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo, né? E Israel precisou nascer de novo. Porque Israel tinha se perdido. E ali naquele dia nasceu a nação de Israel. E muitos exilados, quando viram Israel ser agora reconhecido pelos povos da terra, pela Organização das Nações Unidas, como de fato uma nação, porque até então não era. Então muitos judeus espalhados começaram a voltar. E começaram a voltar. E o que significa isso? A figueira floresceu. A figueira voltou a florescer. E o que Jesus falou há quase 2000 anos atrás? Preste atenção na parábola da figueira. Quando os vossos ramos começarem a ficar tenros, começar a brotar novamente, é o sinal de que próximo está a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. Muitos vão estar casando, muitos vão estar tomando cerveja, muitos vão estar festejando no bailão. Uhul! Sexo, droga, rock and roll. E de repente, quando menos as pessoas esperam, pode falar, compartilha com nós também, irmão. Queremos saber o mistério. Segredo é para ser compartilhado. Quando menos as pessoas esperem, Jesus vai voltar. Há muitas pessoas que acreditam, amados. Então, se esta geração que Jesus Cristo está falando aqui, porque Jesus Cristo disse: eu digo a vocês que esta geração, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam.
Se essa geração aqui que Jesus está falando, de fato é a geração da figueira, e essa figueira é Israel, que você pode ler em Oséias, tem pelo menos umas 5, 6 passagens na Bíblia que deixa claro que a figueira é Israel. É só você ler a Bíblia. Eu não preparei aqui porque vamos entrar no detalhe, né? Depois quem quiser estudo bíblico. A figueira representa Israel. E se essa geração que Jesus está falando é a geração do brotar da figueira, a palavra de Deus diz no Salmo de número 90 que uma geração ela dura 70 anos, podendo chegar a 80. Então, amados, se você, para assim, colocar no teto, né? No teto, pegar 1948 e você somar 80 anos, tem alguém que tem uma calculadora aí? Tem alguém que tem uma calculadora aí? 2028. 2028. 2028. 2028. Nós estamos em que ano? 2023. 2023. Pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar em 2028? Não sei. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe. Só que tem uma curiosidade. Quando eu estava vindo, antes de vir para cá, eu estava meditando. Quando Jesus Cristo falou que nem ele sabia, por que Jesus Cristo disse que nem ele sabia o dia da volta dele? Se ele, o Pai e o Espírito Santo são um, e se Deus é onisciente, por que Jesus Cristo disse que nem ele sabia? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele tomou a forma de homem. Ele se fez um humano como nós, ele se esvaziou da sua glória. Então ele deixou a sua natureza divina para poder assumir a natureza terrena de um ser humano. E para poder, como Deus, ter empatia, poder se colocar no nosso lugar. Por isso que hoje Jesus ele é chamado de advogado, o nosso advogado. Ele, quando você sente frio, ele sabe o que é frio, ele esteve aqui na terra. Quando você sente medo, ele sabe o que é medo. Quando você sente solidão, ele sabe o que é solidão. Quando você sente desânimo, tristeza, abandono, depressão, rejeição, desprezo, ele entende tudo isso, porque ele esteve aqui na terra e ele viveu tudo isso na pele. Embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem para poder entender a tua dor, para poder entender as nossas misérias. Então, enquanto homem, ele não tinha a revelação do dia e a hora. Mas a partir do momento que ele foi glorificado novamente, ele voltou para o céu, ele voltou a ter a mesma essência do Pai. E eu acredito que nesse exato momento, Jesus, que já foi glorificado, está sentado à direita de Deus Pai. Eu acredito de todo o coração que ele sabe a hora. E eu quero dizer para vocês, eu acredito, se vai ser 2028 ou antes, né? Porque Jesus, o Salmo 90 diz que uma geração vai de 70 a 80. Amados, há no meu coração um senso de urgência. Eu acredito que a volta de Jesus se aproxima. É muito complicado a gente determinar datas, a gente não pode fazer isso, né? E se eu me arriscar a fazer isso, né? Eu vou ser crucificado na primeira oportunidade que eu vim aqui, né? Eu vou ser crucificado de cara, né? Meu pastor André trouxe um cara aí que é o novo visionário, né? Mas, amados, há um senso de urgência no nosso coração. E eu, particularmente, tive uma experiência com Deus há alguns anos atrás, onde Jesus entrou lá no meu quarto. E ele falou comigo, claramente, eu estou voltando. Eu estou voltando. E eu vou contar um testemunho para vocês. Quando a minha filha, eu tenho uma filha hoje, Anne Cristine, ela está com 16 anos. Quando ela era criança, ela devia ter uns 4 aninhos, nós tínhamos ido até a loja Bruen, na cidade de Brusque, que hoje é o centro administrativo da Avan, né? Não existe mais a loja Bruen, mas lá onde hoje é o centro administrativo da Avan, funcionava uma loja chamada Bruen. E com 4 anos de idade, eu, a minha esposa, a minha filha, a pastora Marcinha, né, como é conhecido por nós, né, esposa do pastor Regis, o Ariel, que era um bebezinho na época, né, filho da pastora Márcia, a gente tinha ido lá fazer uma compra, para comprar um presentinho, né, para o Ariel. E naquela ocasião a minha filha tinha ganhado da pastora Márcia um reloginho de plástico da Barbie.
Um reloginho, meu Deus do céu. Agora eu estou entendendo o mistério. Glória a Deus. Vai caindo as fichinhas. Eu tenho profetizado que Deus vai usar muitas crianças na nossa geração. E essa semana meu filho de 7 anos, ele falou, mais de uma vez ele fala a palavra Barbie, 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 e eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer, porque como ele é autista, então ele não se expressa direito, a gente não consegue entender o que ele fala, algumas coisas, né? E ele Barbie, 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 e que Barbie, Barbie, que, meu Deus do céu, o filme da Barbie já passou, lá em casa ninguém assistiu, graças a Deus. Agora eu estou entendendo, acho que Deus está querendo dizer para você, lembra de contar a história do reloginho da Barbie, acho que é isso que é o mistério. A minha filha, nós estávamos subindo a escada, os degraus do Bruém, e a minha filha saiu correndo na frente, ela com 4 aninhos de idade. Quando ela chegou lá no último degrau, eu estava no primeiro degrau, ela estava no último, né? Imagina a cena, né? Ela subindo o degrau e eu atrás dela, né? E ela foi subindo, subindo. Quando ela chegou no último degrau, ela parou, ela se virou para trás. Eu estava lá embaixo, ela pegou, tirou um relógio da mão, o reloginho da Barbie, que ela tinha um reloginho de plástico, que ela tinha ganhado da pastora Marcinha. Ela tirou o relógio. E isso foi há 12 anos atrás, aproximadamente. 12 anos atrás. Ela pegou o reloginho da Barbie. Isso aqui é bonito, né, irmão? Isso aqui é uma recordação que eu vou levar para a história, né? Pastor Oscar, né? Pastor Oscar comprou esse relógio num leilão. É um relógio suíço, irmão. Chique demais. Constantin, suíço. Comprou no leilão, a gente negociou na venda de um colchão. Já fiz a propaganda, tá? Desculpa aí. É que se eu não levar o leitinho das crianças, minha esposa me mata. Mas era o reloginho da Barbie, né? Reloginho da Barbie. A minha filha, com 3, 4 anos de idade, ela pegou o relógio, ela fez assim, amados. Ela apontou o relógio na minha direção, ela ficou assim parada. E ela olhou fixo no meu olho, fixo com 4 anos de idade. Não é um adulto. Ela olhou fixo no meu olho e ela começou a fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. E ela ficou ali, ó, por quase 1 minuto fazendo isso, ó. Olhando uma criança de 4 anos, você consegue imaginar? Uma criança de 4 anos, quase 1 minuto fazendo isso aqui, ó. E olhando no meu olho, sem parar. E quando ela fazia isso, o Espírito Santo ia falando comigo simultaneamente. Preste atenção no tempo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Há 12 anos atrás, o tempo está acabando. Eu tenho pressa, diz o Senhor. E naquela ocasião, nós organizávamos um retiro, né, André? Chamado Encontro Face a Face com Deus. Meus pais, lá na cidade de Canelinha, realizam esse retiro até os dias de hoje, né? Estou incentivando o Giancarlo e a Esmedito para fazer. Meu Deus! É mais um encontro, que agora eles vão entrar junto com a gente, corpo, alma e espírito. É que lá na Venezuela não tinha, né? Não? Mas eles já Eles vão tomar conta do ambiente. Se botar mais fogo neles aí, queima tudo. Vão fazer, é muito bom, é bom. E aí, naquela ocasião, algumas pessoas chegavam desse retiro, desse encontro, e pelo menos umas 3 pessoas, eu me lembro como fosse hoje, pegavam o microfone no culto de domingo à noite, né? E algumas delas falaram, Deus falou comigo no encontro, Ele tem pressa. Ele tem pressa. Eu confesso para vocês que quando eu escutava, isso foi antes de acontecer o sinal da minha filha. Quando eu escutava as pessoas dizer que Deus tinha pressa, eu ficava chateado com aquilo, porque eu dizia, mas que negócio é esse que Deus tem pressa? Como assim que Deus tem pressa? Quando Lázaro morreu, Jesus não foi com pressa, Jesus estava tranquilo. Lázaro morreu, tudo certo, calmaria, né? Isso é para a glória de Deus. Jesus levou 4 dias para chegar na casa de Lázaro. Mas por que Jesus não acelerou o passo? Será que Jesus não tem compaixão? Será que Jesus não tem amor mais? Mas por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Né? Nós estamos no Cronos, né? Mas Ele está no Kairos, Ele está em outra dimensão. A gente tem uma visão muito limitada, que a gente fica o tempo todo olhando para esse tempo aqui, o tempo da Terra, o Cronos, né? Mas Deus está numa outra dimensão. Né? E Ele é o Senhor do tempo. Então Jesus não teve pressa. Então, porque Jesus não teve pressa, eu pensava assim, que negócio é esse que Deus tem pressa?
Mas depois eu comecei a juntar os meus botões. E aí depois eu tive essa experiência com a minha filha. Aí eu entendi o que Deus estava querendo comunicar. Deus já estava mandando sinal há 12 anos atrás, que o tempo está se aproximando. Nós não sabemos o dia e a hora, mas o tempo está se aproximando, amados. E nesse tempo, porque Deus me deu o texto de Gênesis, falando sobre Noé. Porque nesse tempo, amados, assim como Noé obedeceu a Deus em tudo, eu acredito que Deus vai começar a pedir coisas de nós. Deus vai pedir de nós um novo nível de renúncia. E nós vamos precisar estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Porque aquilo que o Espírito Santo falar, eu não posso mais adiar, eu não posso mais procrastinar, eu não posso mais ficar empurrando com a barriga. Às vezes Deus fala uma coisa e a gente faz igual a Gideão. Senhor, eu quero a confirmação da confirmação. E Deus já falou, Deus já pregou, já usou o profeta, já usou o pastor, já usou a Bíblia, o Espírito Santo já falou, já usou tua esposa. Porque quem não quer ouvir o Espírito Santo, escuta a tua esposa. É o Espírito Santo encarnado na terra. A tua esposa, irmão, é o melhor Espírito Santo que tem para te acompanhar. E o teu marido também, né? Então não quer ouvir a Deus, escuta a tua esposa mais. Né? Então tem gente recebendo aí. Tem uma outra meia dúzia não recebeu ainda. Que é o orgulho, né? Machismo, né? Então, mas tem gente aqui que Deus já usou o pastor, o Espírito Santo já falou, a palavra já disse, e eu estou querendo mais uma confirmação. Não, irmãos. Os dias de hoje eu vou precisar estar atento. É um tempo de voltar à oração, é um tempo de voltar ao jejum, é um tempo de se consagrar mais. Porque a vinda do Filho do Homem está às portas. Tem outros cálculos matemáticos de outros escatologistas, né, que fazem cálculos totalmente diferentes. E eu vou dizer para vocês, as datas coincidem. Cálculos totalmente diferentes, com outro tipo de raciocínio, outro tipo de pensamento, totalmente diferente. E a data bate junto. É incrível. Então há realmente uma possibilidade de que nós sejamos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Amém. Eu acredito. E eu vou contar para vocês mais um testemunho. Eu recebi da parte de Deus o ministério profético. E quando você recebe da parte de Deus o ministério profético, tudo que acontece na tua vida, Deus te cerca de sinais. Tudo que acontece na tua vida é profético. Eu acredito assim. E Deus respeita a minha fé, aí mesmo que Ele me abençoa com sinais e mais sinais. Eu amo sinais, né? Eu adoro, né? A minha filha, essa mocinha chamada Ana Cristine, está namorando o menino da Assembleia de Deus, só pensa em casar, graças a Deus. Vai casar bem. O sobrenome dele é Machado, né? O mesmo sobrenome do pastor pastor Marcodes. Machado é quem corta pela raiz, né? Quando ela nasceu, nós tínhamos aberto mão de tudo para ser missionários em Nova Trento. Nós não tínhamos dinheiro para pagar médico, nós não tínhamos dinheiro para comprar bercinho para o bebê, não tinha dinheiro para fralda, não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para nada. Foi os discípulos nossos que pagaram o hospital, foram os discípulos nossos que nos deram cesta básica de comida, foram os discípulos nossos que compraram um bercinho para ela. E os nossos discípulos compraram um bercinho e decoraram o quarto. Pergunta, pastor, qual era a decoração? Fala aí, pastor, qual era a decoração do quarto da tua filha? Era Barbie. Não era Barbie. A decoração do quarto da minha filha era Joaninha. Alguém aqui já viu esse animalzinho, esse inseto chamado Joaninha? Sim. Então, foi tudo decorado com Joaninha. Na época eu não sabia que eu tinha ministério profético, eu não associei nada com nada, simplesmente a minha filha ganhou um quarto decorado com Joaninha e ponto final, e acabou, não tem nada de sinal e acabou. Mas eu, que sou ligado em sinais, lá depois de um passar do tempo eu comecei a orar. Senhor, será que agora o Senhor está mostrando para mim que o meu ministério é profético, tudo da minha é profético, tudo da minha vida é profético? Então, Senhor, o mistério da Joaninha tem algum significado? E eu comecei a orar, Senhor, fala comigo, tem algum significado? E um dia, mano, nem tudo Deus responde na hora, né? Tem coisas que Deus responde na hora, mas tem coisas que demora um pouquinho. Um dia eu estou lá na casa do pastor Marcodes, nós estávamos numa vigília lá,
tempo de comunhão, discipulado, pastora Nicéia. De repente, televisão ligada. E estava uma reportagem sexta-feira à noite, aquele, como é que chama? Globo Repórter? Estava passando o Globo Repórter, uma reportagem sobre a Joaninha. Quando eu ouvi falar que era uma reportagem sobre a Joaninha, meu ouvido aguçou, né? E aí o comentarista dizia, a Joaninha é um animal que ele tem vida curta na Terra. Ela vive muito pouco tempo. E durante todo o período de tempo que ela vive, ela se alimenta de pulga e pulgão. Pulga e pulgão, lá no livro de Joel, você já ouviu falar, né, que Deus vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor? Alguém já viu essa palavra? Recebe aí? Sim. Em outra versão bíblica não fala gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor. Fala pulga, o pulgão, que são os estágios dos gafanhotos. O estágio de ruína que ele pode levar à devastação de uma colheita, né? Tem o estágio onde o gafanhoto ele é ainda apenas uma larva. Tem o estágio que ele vira, né, uma espécie de, como é que chama? Lagarta, né? Que começa a devorar, só que numa quantidade mínima ainda, porque a lagarta não voa ainda, então ela vai devorando as plantinhas, né? Alguém aqui já plantou alguma coisa na sua horta e viu, né, o que as lagartas fazem, né? Se você, por isso que hoje em dia, tudo que você come, a maioria é tudo com agrotóxico. Por quê? Porque é a maneira dos agricultores proteger as suas plantações. Taca no agrotóxico, porque aí a larva não come, né? Então, o primeiro estágio do gafanhoto, ele é uma lagarta. Então, ele produz um nível de devastação. Mas depois, quando começa a criar asas, ele já está num terceiro estágio. Ele já começa ele dá pulo. Ele ainda não voa, mas ele pula, né? Ele já começa a pular. E aí ele vai atingindo um nível maior de desastre. E até que então vem as asas, então o gafanhoto devorador. É o último estágio do gafanhoto, que ele consegue voar de lavoura em lavoura e ele vai consumindo tudo. Lembra da Joaninha? Do que a Joaninha se alimenta? Gafanhoto. De gafanhoto. Pulga e o pulgão. Traduz aí para o profético, irmãos. Curta vida, se alimentando de pulga e pulgão. Alguém lembra de um profeta chamado São João Batista? Tem alguém da cidade de São João Batista aqui? Que vivia no deserto comendo mel silvestre e gafanhoto? Sim. O que você acha que um profeta faz no deserto se alimentando de gafanhoto, irmão? É Deus dizendo, profeta nasceu para derrubar principados e potestades. Profeta nasceu para acabar com a vida das potestades, dos demônios que querem comer a tua lavoura. Quando Deus deu o quarto decorado de Joaninha, o Espírito Santo me falou, olha, o ministério da tua filha vai ser curto. Por quê? Porque durante todo o ministério, vai ser curto, mas durante o ministério dela, ela vai acabar com a vida dos gafanhotos, do cortador, do devorador, do destruidor. Aí eu perguntei, Senhor, o ministério da minha filha vai ser curto, por quê? Porque o Senhor vai ler, ela vai partir, ela vai morrer, o que vai acontecer? Porque eu creio, mas que o ministério da minha filha vai ser curto, como talvez o nosso seja curto, né? Porque nós somos a geração do arrebatamento. Amém. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Você não precisa acreditar, mas o senso de urgência que Deus coloca no meu coração é que nós temos que viver cada dia como se fosse o último. É tempo da igreja se apaixonar por Jesus de uma maneira violenta, porque Ele vai começar a pedir coisas de nós, irmãos. Um novo nível de renúncia. E se eu quero viver o avivamento que eu nunca vi, né? Esse avivamento começa pela minha casa, começa pela minha vida. Noé foi obediente em tudo. Imagina, mas você construindo uma arca num tempo que não chovia. Imagina você construindo uma arca num tempo que não caía uma gota d'água. Todo mundo dizendo, esse cara é louco. Esse cara deve ter os parafusos a menos na cabeça dele. Tem coisas, amados, que Deus pede para mim fazer que eu tenho certeza absoluta, não precisa ninguém me falar, eu tenho certeza absoluta que quem não me conhece
Graças a Deus tem alguns que me conhecem, senão não daria oportunidade. Mas quem não me conhece deve pensar, esse cara no mínimo ele é retardado. Esse cara no mínimo é louco. Olha, se alguém está pensando que eu sou retardado e louco, então o elogio ainda está fraco, porque Jesus chamava ele de, como é que chama? Endemoniado, né? E o pior é que Jesus disse, se me chamarem de endemoniado, vou chamar vocês também. E se não estão chamando vocês ainda de endemoniado, se as pessoas ainda não estão chamando nós de endemoniado, é porque o nível de evangelho que eu estou vivendo está muito raso. Está muito raso. Jesus disse, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Ai de vocês, quando todo mundo estiver elogiando vocês. Ai de vocês, quando todo mundo está passando a mãozinha na cabeça. Ai, pastor André, meu ídolo. Ídolo é Jesus, irmão. Nós não temos outro ídolo. Ai de nós, quando todo mundo estiver falando bem. Agora, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Regozijai-vos, alegrai-vos, quando tiver todo mundo falando mal de você, quando todo mundo estiver perseguindo você, quando as pessoas começarem a dizer, ó, lá vai o Marquinho louco, lá vai o Rafael, o sem sentido, sem noção. Glórias a Deus, eu estou no caminho, irmão. Encontrei o caminho, voltei para o rumo. Porque, amados, quando o Espírito Santo começar a pedir níveis de renúncia, como ele pediu para Oséias, Oséias, eu quero que tu cases com uma prostituta. Só que tem o seguinte, essa prostituta vai te trair, vai te abandonar e vai embora de casa. Mas não tem problema, Oséias, você vai atrás dela de novo, você vai casar com ela de novo, você vai comprar ela numa feira. E você vai trazer ela de volta, porque assim o meu amor por Israel, eu não desisto. Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei do meu povo. Porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Isaías, eu quero que você ande 3 anos e meio nu na terra. Porque assim como o meu povo está nu e debaixo de vergonha, eu quero que você ande 3 anos e meio nu para mostrar como que está a nudez de Israel. E aí? Se Deus fala com você no dia de hoje, para andar 3 anos e meio nu, na Praia do Pinho, lá em Balneário Camboriú, até eu iria, pastor. Misericórdia! Mas não estou falando de Praia do Pinho. Estou falando na rua. Vai ler na Bíblia. Está lá escrito na Bíblia. Todo mundo sabia disso? Se quiser, eu dou o endereço. Né? Difícil é achar um endereço assim sem se preparar, né? Isaías, capítulo de número 20. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor neste mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse-lhe, vai, tira o pano de saco dos teus lombos, descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço 3 anos. E aí? Se Deus pedisse para você aí, ó, diga, aponta o dedo para a pessoa que está do seu lado, você, é contigo. Se Deus pedisse para você, e aí? Né? Pastor, eu não te negarei. Jesus, né? Eu sou igual a Pedro, né?
Olha, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar, Senhor. Eu não vou te negar. Ah, Pedro, eu te digo que não. Que hoje mesmo, né, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, mas eu jamais. E aí? E se Jesus pedisse para a gente fazer o que Isaías fez? Você ia manter o discurso de Pedro? Qual discurso você ia manter? Então é desse nível de renúncia, mano. É desse nível de renúncia que eu estou falando. Muitos de nós aqui, ainda não entendemos, talvez, que nós estamos numa guerra. E guerra fala de vida ou morte. Jesus, amados, ele deu a vida por nós. E você está disposto a dar o quê? O André está colocando a casa dele à disposição. Eu coloquei a minha casa, mas eu digo, a minha casa pertence ao Senhor, o meu carro, a minha vida, a minha esposa. Amados, eu fiz um voto com Deus. Queira Deus que você nunca faça o voto que eu fiz. Eu ganhei um presente do apóstolo Luiz Carlos. O apóstolo Luiz Carlos foi para um desses congressos aí, não sei se foi Porto Seguro, onde é que ele foi. Ele volta do congresso e me traz um livro de presente. O nome do livro, Firmados na Rocha, da Rebeca Brau. Alguém que já ouviu falar na Rebeca Brau? Rebeca Brau é uma das maiores intercessoras e líderes de batalha espiritual do mundo. Eu acho que está viva ainda, né? Sei que está. Rebeca Brau escreveu vários livros sobre batalha espiritual, guerra, né? Lutar com demônio mesmo, lutar com o capitão. E eu li esse livro, no final do livro, o livro fala sobre a força dos pactos com Deus. A força que é você ter uma aliança com Deus. No dia da Santa Ceia, pastor André, todo mundo pega o pão e o cálice, e aí o pastor diz, né? Este é o corpo de Jesus que foi moído pelos vossos pecados. Este é o sangue de Jesus que foi derramado pelos vossos pecados. Comam e bebam, fazendo isto, né? Anunciando a morte dele até que ele venha. Fazer isto em memória de mim. E aí o pastor fala no dia de ceia, né? Vai ter ceia aqui hoje? Não, né? Já teve semana passada, era bom fazer de novo, né? Mas deixa quieto, isso é outra pregação. Então, amados, aí o pastor fala, né? Pelo menos o pastor André já deve ter ensinado para vocês, que quando a gente celebra a ceia, eu estou renovando a minha aliança com Deus. Na verdade, eu estou lembrando da aliança que ele fez comigo lá na cruz. Mas, na verdade, eu não preciso apenas lembrar da aliança que ele fez. Eu preciso renovar a minha aliança. Eu preciso... por que eu tenho uma aliança no meu dedo direito e na esquerda? Né? Do esquerdo já sabe, né? Casado com a minha esposa Patrícia, dia 6 de dezembro de 2003. Né? Esse ano vai fazer 20 anos de casado. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Um pastor falou que o meu casamento não durava 6 meses. Para a glória de Jesus vai fazer 20 anos. Amém. Aleluia. Mas que Deus tenha misericórdia dele e que ele se converta e volte para Jesus, que eu sei que esse pastor está desviado. Mas isso é uma outra pregação. Então, não lança palavra ruim contra um filho de Deus, que vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, amados, o que acontece? Onde é que eu estava mesmo? Da aliança, né? Quando a gente celebra a ceia, amados, eu estou renovando a minha aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Deus é um Deus de pactos. E aquele livro da Rebeca Brau, ele fala da importância de você fazer aliança com Deus. Fazer pacto. Mas não é fazer uma aliança assim, obrigado, Jesus, por esse corpo que foi moído por mim na cruz. Obrigado pelo sangue que foi derramado por mim lá na cruz. Muito obrigado. Come o pão e bebe o sangue, o vinho, e nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. Faz porque o pastor falou que tem que fazer. Não, amados, quando a gente come o pão, quando a gente bebe o vinho, eu estou relembrando que alguém, há quase 2000 anos atrás, foi moído pelas minhas transgressões. Ele suou gotas de sangue, ele tentou fugir da cruz. Ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Obedecer em tudo. E Jesus foi até o fim. Ele foi moído, amados, moído pelas minhas transgressões. E esse Deus que foi moído por minhas transgressões, ele fez uma aliança lá naquela cruz. Ele fez uma aliança conosco. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai desistir de nós até o último dia. Ele não desiste da gente. Mas eu pergunto, e nós?
vão ter o mesmo nível de compromisso? Assim como ele deu a vida, nós seríamos capazes de dar a vida? Isso é aliança. E quando eu li aquele livro, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um pacto com Deus. Nesse pacto, eu coloquei a minha casa, o meu carro, a minha família, meus filhos, o meu futuro, o meu presente, o meu passado, tudo nas mãos de Deus, e eu dei uma autorização para Deus fazer o que Ele quiser. Se Deus resolver levar um filho meu, eu autorizei isso por escrito. Se Deus quiser arrebatar minha filha antes de nós tudo aqui, a Joaninha, eu dei uma autorização por escrito. O que vai acontecer na minha casa, daqui por diante, na minha família, no meu ministério, eu não sei. Mas está tudo autorizado por escrito. Ele vai fazer o que ele quiser, não é o que eu quero. Diga-se de passagem, quando a gente pede para o pastor, né? Pastor, eu quero consagrar meu filho para Jesus. Pastor, na igreja de vocês eu aprendi que tem que apresentar o bebê, né? Pastor, apresenta para mim? Apresento. Mas você quer que eu apresente ou você quer que eu consagre? Não, pastor, é barba, cabeça e bigode, né? Eu quero consagrar. Meu Deus do céu. Você nem sabe o que você fez, meu irmão. Quando eu pego um bebê e eu consagro para Deus, eu estou dizendo, Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Mas será que você confia mesmo? Porque quando eu consagro o meu filho, eu estou dizendo, Senhor, a partir de hoje eu estou entregando meu filho nas tuas mãos. Eu confio que tudo tu fará. Mas confia mesmo? Porque se eu confio, a partir do momento que você consagrou o bebê, você está dizendo, Senhor, a partir desse momento, esse filho, que já era teu, porque tudo foi criado por Deus, e tudo pertence a Deus. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, e tudo dos que nele habitam. Então, já tudo pertence a Deus, mas quando você consagra, você está dizendo, Senhor, eu reconheço que é teu. E agora eu estou consagrando para que seja feita a tua vontade na vida do meu filho, como o Senhor quer. Hoje, amados, a minha filha está namorando com o menino da Assembleia de Deus, e pelo jeito vai casar, e eu acho que ela tem uma veia pentecostal, o pai também tem. Mas eu não vou obrigar o genro, né, a vir para a minha denominação, ou demoninação, não sei como é que chama esse negócio, porque só tem uma igreja, né? Mas é possível que ela vai para a Assembleia, vai lá para o Reteté. E aí? Ela foi consagrada. Ela vai para onde Deus determinar. Eu gostaria que tivesse comigo, né? Mas eu consagrei. Então, não sei o que vai acontecer com o Paulo, com a Belinha, né? Né, Paulo? Está consagrado. E se eu consagrei, não é mais meu. Quantos consagrados nós temos aqui nessa manhã de hoje? Quantas pessoas aqui algum dia fizeram uma oração, Senhor, eu consagro a minha vida para Ti? Quantos aqui algum dia, Senhor, eu dedico a minha vida para Ti? Senhor, eu vou onde Tu quiser. Senhor, pode me lançar na cova dos Daniéis ou na cova do leão. Pode lançar, não tem problema. Faz que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode me jogar no fogo. Eu vou contigo até o fim. Irmão. Você acha que Deus está desatento às tuas orações? A gente ora coisas que a gente esquece, mas Ele não esquece. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Irmão, no meu esboço só tinha um texto, 2 versículos bíblicos e uma palavra. O resto é tudo para o Espírito. Está lá no escrito aí. Não faço esboço. Não gosto de esboço. Mas às vezes eu faço ali um rascunho para mim ficar dentro da teologia. Dentro da recomendação. Mas eu gosto de deixar o Espírito Santo falar o que Ele quer falar. Então, amados, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu tenho falado por onde Deus tem me enviado, né? Nós fazemos parte de uma geração apostólica, amados. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Apóstolo é todo aquele que é enviado com uma missão. Todos aqui têm pés apostólicos. Todos aqui fazem parte de uma geração apostólica. Uma geração que Deus quer enviar. Deus quer enviar todos nós. Começa pela tua casa, pelo teu bairro, pela tua cidade. Mas é Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Amém. Deus quer nos enviar. Eu quero profetizar em nome de Jesus.
que essa palavra que a Esmedite, o Giancarlo liberou aqui, vai se cumprir ainda esse ano. Vocês vão ter que alugar uma sala, porque esse lugar aqui vai ficar pequeno. Vocês vão ficar constrangidos, que as pessoas não vão ter lugar para sentar aqui nesse lugar, então vocês vão ter que alugar uma sala. Amplia o lugar da tua tenda. Fixa bem as estacas, ou seja, fica firme, porque você vai transbordar para a esquerda, para a direita, e a tua descendência possuirá as nações. Aleluia! Deus está nos enviando. Deus está nos enviando. Começa por São João Batista, mas tem gente aqui que vai para Santa Catarina, vai para o Brasil, vai ser enviado para as nações. O Senhor tem dito, pede-me e eu te darei as nações por herança. O Senhor tem levantado uma geração apostólica para ser enviada. Temos pouco tempo. É tempo de se consagrar, de se reconsagrar para Deus, de se santificar. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de mortificação da carne. É tempo de obediência total, obediência total. Senhor, o que queres de mim? Eu convido você a declarar agora. Comece a orar, Senhor, o que queres de mim, Senhor? Diga para Ele, o que queres de mim, Senhor? Senhor, o que queres de mim? Fala com Ele, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Diga para Ele, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Qual o preço que eu tenho que pagar? Qual o nível de renúncia? Qual o tipo de jejum que o Senhor quer que eu faça? Talvez não seja jejum de comida, talvez seja um outro tipo de jejum. Quem sabe é algum hábito que você precisa abrir mão. Quem sabe é algum sacrifício que Deus está te pedindo, você está relutando. Eu não sei o que é. Mas peça para Ele, Senhor, o que eu preciso sacrificar? Qual é o Isaac que eu preciso sacrificar nesse tempo, Senhor? Para que eu possa avançar como igreja, como um poderoso exército, estabelecendo o teu reino na terra. Qual é o Isaac que eu tenho que sacrificar? Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, Pai. Vem revelar à tua igreja quais são os Isaques que precisam ser sacrificados nesse tempo. Porque nós acreditamos, Pai, que somos a geração do arrebatamento. Que não há muito tempo. É tempo de se realistar ao exército de Jeová. É tempo de, como um poderoso exército, com armas espirituais, irmos para cima. Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sim, nós não vamos ficar parados esperando o inferno vir contra nós. É nós é que vamos para cima. Sim, é nós é que vamos para cima. Nós é que vamos para cima do inimigo. Verdade. Nós é que vamos entrar no território do inimigo e vamos saquear o inferno. Sim. Porque o Senhor nos deu poder, autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do mal não nos causará dano algum. Eis que vos dou poder, diz o Senhor. Eis que vos dou autoridade sobre principados, potestades, demônios e todo o poder do mal não vos resistirá. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos abandonarei. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou com vocês todos os dias e não os abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém, queridos? Deus abençoe, te guarde. Você tem uma semana cheia da presença dele. Amém. Você medite nessa palavra, mergulhe no Senhor. Realmente é um novo tempo. Deus faz tudo novo de novo. Aleluia.